E aí dentro desse cenário, então, agora aparece o BROF11, né? Conta pra gente um pouquinho, então, de como que é o fundo, quais são os ativos que estão ali, enfim, deixa a gente saber de como que ele tá. Então, dentro dessa estratégia, né, da evolução da BR, de separar ativos da experiência, da gestão imobiliária, a gente criou o nosso primeiro fundo, que é o BROF11. O BROF11 é composto por 2 ativos. O primeiro, que é mais ou menos 92% do fundo, é o Passeio Corporate. Passeio Corporate são 82 mil metros, no coração do centro do Rio de Janeiro, talvez o melhor endereço. Por que nós gostamos muito desse empreendimento? Nós compramos ele no comecinho de 2017, final de obra completamente vago. Mercado do Rio de Janeiro bastante difícil, o Petrobras vinha de uma redução muito grande, tivemos toda a questão de Lava Jato, o Rio sofrendo. Mas o que a gente enxergou justamente nesse imóvel foi, poxa, esse é um ativo que deve ser muito resiliente, porque ele tem a qualidade que os outros prédios do centro do Rio de Janeiro não têm. Ele tem um serviço, porque ele tem 2 andares de serviços de retail, que os outros edifícios não têm. Porque ele tem o metrô na porta, que são poucos os empreendimentos que tem. Porque ele tem o aeroporto a 5 minutos, porque ele tem o aterro do Flamengo ligando à Zona Sul do lado, na frente. Então, ele tinha muitas características que a gente falou, olha, não precisamos do Rio de Janeiro crescendo. Precisamos que as empresas entendam que esse edifício existe, que elas podem se mudar para algo mais eficiente, com muito mais qualidade. Começamos a colocar esse produto no mercado, 80% a gente fez a alocação até o final de 2019, veio a pandemia, chegamos a 96% de ocupação, no meio da pandemia. Isso mostra que esse é um ativo extremamente resiliente, esse é o primeiro ponto. 2, por ele ter serviços, por ele ter retail e a área de especificação técnica, estamos falando de um edifício certificação ouro pela LEED, né? Ou seja, um edifício com especificações técnicas sem discussão, nós colocamos lá 25 inquilinos diferentes. Isso dá uma diversidade da geração da receita muito importante. Sim. Apenas um é ligado ao setor de óleo e gás, que também é outra daquelas... o Rio de Janeiro só tem óleo e gás. Né? Não é só óleo e gás. Tem óleo e gás e setores públicos. Tem vida após isso daqui. Então nós temos uma empresa que é a SBM, fortíssima, temos Caixa Econômica Federal, temos a Stone, temos KPMG, temos a Notre Dame, temos a Smart Fit como lojista, enfim. Temos uma diversificação dentro do próprio ativo. Dentro do próprio ativo, em vários setores da economia, que são os setores que estão presentes no Rio de Janeiro, né? E ocupado. Então esse mostrou primeiro que é um edifício extremamente resiliente, e agora com essa recuperação, que também acontece no mercado do Rio de Janeiro, né, as empresas começam a rever suas ocupações, querem mais qualidade, você começa a ter algum tipo de pressão nos valores, né, que deve vir ao longo dos próximos anos, sem dúvida nenhuma, mas isso é um empreendimento que está pronto, consolidado, para pagar dividend yield. Então esse foi o primeiro ativo que nós colocamos e juntamos com outro ativo que corresponde a 8% do fundo, que é um Build to Suit que temos para a Vale em Minas Gerais. Um Build to Suit da Vale, talvez uma das empresas com o maior nome que você tem hoje em termos de crédito, então super seguro, o contrato vai até 2025. Juntamos os dois nesse fundo, é o que a gente lançou. Lançamos em março esse fundo, né, que a gente distribuiu as cotas para os nossos acionistas. Tivemos uma primeira distribuição de dividendos que foi de 57 centavos por cota. À época correspondiam a 11,6, 11,7 de dividend yield, muito alto. Sim, muito alto. O mercado percebeu, imediatamente essa cota foi já corrigida, mas aí nós distribuímos no mês seguinte, que foi o segundo, o último, 0,61 por cota. Então, apesar da movimentação que a gente viu da cota, 0,61 aumentou o volume de dividendos, e hoje, perto da cota, considerando esse último dividendo, a gente está com a cota dando um yield de mais ou menos 10,5. Ou seja, um yield muito bom, muito bom ainda. Então, tem uma oportunidade muito interessante ali, é um empreendimento que já nasceu grande, um fundo que já nasceu grande, com BI 200, né, de ativo, mas, até me adiantando algumas perguntas, talvez você ia fazer, o objetivo dele é crescer. Sim. Ele tem autorização de capital de 5 bilhões, e a ideia é que, à medida que a gente enxergue as oportunidades corretas e o mercado correto, a gente vai continuar crescendo esse fundo e provavelmente vamos fazer agora aquisições em São Paulo para ter uma diversidade entre Rio e São Paulo e em outros veículos para que a gente consiga trazer a diversificação e cada vez mais a segurança de um dividendo, né, praticamente bastante estável ao longo do tempo.
Sim. Sendo um office fund, a ideia dessas aquisições seria permanecer no setor corporativo, então não ir para acrescentar portfólio logístico nesse fundo, pelo menos não no momento. Em princípio, sim, a gente quer crescer nele na parte de escritórios, até porque a gente tem outro plano para fazer logística, por exemplo, que seja em outro veículo. E aí o próprio investidor pode fazer sua própria diversificação, um pedaço desse fundo só de escritórios e um pedaço desse outro fundo só de logística, e ele faz a sua própria diversificação. Não precisamos fazer isso num fundo só. Mas a ideia é que caminhem separado. Mas sim, por enquanto, é manter só de escritórios.